a partir do verso de número 36. Sim, o Senhor se entregou por nós. Ele subiu naquela cruz e se entregou aos escravos para nos dar a vida eterna. Homem de dores, homem desprezado e humilhado, mas ele foi como uma ovelha, levado ao matadouro, sem abrir a sua boca. Ele se entregou para nos dar a vida. Aleluia. Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 36, diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Graças a Deus. Vamos orar novamente. Gostaria de incluir nesta oração a irmã da Clarice, a irmã Clarice. A irmã dela chama Creuza. Vamos orar pela vida da Creuza também. E você que tem um pedido de oração, coloque nas mãos do Senhor agora. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, te exaltamos, te bendizemos. Tu és Senhor da nossa vida. Tu és Deus eterno, Tu és Pai maravilhoso. Nós estamos aqui esta noite com alegria diante do Senhor. E a paz do Espírito está em nosso coração.
Te agradecemos, ó Deus, por todos que vieram nesta reunião esta noite, para que, ó Deus, possamos adorar o Teu nome em grupo, como igreja, te louvar e te bendizer. Age, Senhor, na vida desta igreja, desperta o coração deste povo, renova, modifica, aviva, traz um avivamento aos corações. Traz, Senhor, vida aos corações. Transforma esta igreja para a glória do Teu nome. Ó Deus amado, abençoe a vida da Creuza. O Senhor sabe pelo que ela tem passado, essa enfermidade que ela tem sofrido. Nós colocamos a vida dela em Tuas mãos para que o Senhor a cure, para que o Senhor transforme a realidade dela. Pedimos ao Senhor que abençoe os demais irmãos que estão agora mencionando em suas orações seus pedidos. Tu conheces a necessidade de cada um. Tu conheces o coração de cada pessoa. Senhor, abençoe agora, ó Pai, na transmissão da Tua palavra, que ela venha, Senhor, falar ao nosso coração. Que ela venha trazer alegria, paz, discernimento, sabedoria, atitudes, posicionamentos à nossa vida. E que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor somente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, talvez uma das perguntas mais importantes da vida cristã seja: você ama o Senhor? Você está apaixonado pelo Senhor? Qual é o grau do teu amor pelo Senhor Jesus? Me lembro que quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, a pergunta que ele fez a Pedro foi: tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. E Jesus vai fazendo um complemento: então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele pergunta: tu me amas? E Pedro então se entristece por ter lhe perguntado 3 vezes. A pergunta que fica esta noite ao nosso coração é: o quanto nós amamos o Senhor? O quanto nós amamos? Preste atenção, nós sabemos que Deus nos ama. A palavra de Deus revela claramente isto. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. Talvez esse seja um dos versículos mais conhecidos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É fato, é sabido, é compreendido, é atestado que Deus nos ama. Deus ama você. Deus ama a humanidade. Isto é fora de questionamento. Deus nos ama e enviou o seu Filho para morrer por nós. Mas a pergunta esta noite é outra. Nós sabemos que Deus nos ama, mas o quanto nós o amamos? O quanto nós o amamos? O quanto deste amor por Deus está envolvendo a nossa vida, a nossa alma? O quanto deste amor por Deus está direcionando o nosso coração, o nosso dia a dia, as nossas decisões?
O quanto deste amor por Deus está envolvido naquilo que a gente fala ou deixa de falar, naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. O quanto deste amor por Deus está determinando como a gente responde às questões da vida, como a gente age e reage no dia a dia. O quanto deste amor por Deus nos envolveu na época de nossa conversão. Aliás, eu penso que uma frase, não se fazem mais como antigamente, pode ser aplicada à conversão. Parece-me que não se tem mais conversão como antigamente. Eu sei que isso não é verdade. Eu sei que há pessoas que radicalmente ainda se convertem ao Senhor. Mas eu sou de uma época em que, quando uma pessoa se convertia, quando uma pessoa tomava uma decisão por Jesus, quando uma pessoa dizia, eu quero o Senhor, quando uma pessoa largava a vida de pecado do passado, ela era envolta por um espírito tão profundo de amor e de paixão, que ficava absolutamente evidente no seu comportamento, no seu linguajar, nas suas atitudes, na sua caminhada. Ficava absolutamente evidente que ela estava apaixonada por Jesus, que ela estava envolvida neste amor, que ela respirava este amor, que ela ansiava pelo Senhor, que ela desejava pelo Senhor, que ela esperava no Senhor. Hoje em dia as conversões são mais ou menos assim. As pessoas frequentam uma religião e estão ali e de repente descobrem que não está certo. E aí elas procuram uma igreja. E aí elas entram lá e começam a gostar da música, ou gostam da pregação, ou gostam do pastor, ou fazem amizade com as pessoas, e elas vão ficando. Elas vão ficando ali, e quando você vai ver, elas já estão ali. E aí chega uma hora que elas entendem que precisam se batizar nas águas, e elas dizem, tá bom, eu vou me batizar nas águas. Quando tem batismo? Aí acontece o batismo. Aí ela diz, olha, como é que é a ceia? Não, a ceia é uma vez por mês, a gente toma aí. Ah, o que tem que fazer? Não, pega o pão, come, depois você pega um cálice de suco de uva, bebe, e a gente faz as nossas contribuições. E ela vai se adaptando, ela vai ficando. Mas parece que nunca há a marca do amor. Parece que nunca há a chama do amor no coração. É claro que nós não estamos aqui para julgar pessoas, dizer esse é, aquele não é, esse tem, aquele não. Esse não é meu papel. Mas a minha função esta noite é despertá-los para a consciência. Será que este amor, esta chama, esta paixão por Jesus adentrou a nossa alma? Será que a nossa vida está envolta neste amor? Será que este amor se tornou a vestimenta que cobre o nosso ser? Será que este amor está sendo respirado por nós? Será que a nossa vida transpira amor pelo Senhor? Será que quem olha nos nossos olhos, assim como um pai olha nos olhos de uma filha ou de um filho e diz, você está apaixonado? Será que alguém pode olhar em nossos olhos e dizer, você está apaixonado? Você está apaixonado? Será que alguém olha para nós e diz, você é diferente? Há alguma coisa em você, há uma chama ardendo no teu coração, na tua vida. Tivemos uma experiência interessante, eu e a Carla estávamos andando de carro, e aí parei no sinal e tinha um rapaz novo, embriagado praticamente, estava ali. E ele veio pedir um dinheiro, uma esmola, e eu abri o vidro.
E a hora que ele chegou perto do carro, ele olhou, deu um sorriso e disse: vocês são de Jesus. E eu olhei para ele e disse: Jesus pode libertar a sua vida. Jesus pode tirar você dessa escravidão do inferno. Jesus pode mudar a sua vida. E ele olhou para mim e disse, com mais um sorriso: você é pastor. Será que há uma chama dentro de nós queimando profundamente? Será que há? Eu sei, quando a gente se converte, a gente sai queimando para todos os lados. É a vontade de falar para todo mundo, a vontade de converter a família toda. A gente se torna chato até, porque a gente só quer falar de Cristo o tempo todo para a família. Aí tem as festinhas da família, a gente vai lá e a gente quer falar, porque aquilo está transbordando. De certa forma, obviamente, às vezes a gente incomoda as pessoas um pouco e não tem muito discernimento, assim como uma criança que nasce. Assim como uma criança que está se desenvolvendo, ela não tem muito discernimento de comportamento, como ela deve se comportar. Então ela fica empolgada, ela fica emocionada, ela grita, ela corre, ela faz coisas que não é para ela fazer naquele local, naquele momento. Mas todo mundo entende, é uma criança que está envolta na emoção, é uma criança que está feliz e todo mundo está vendo que ele está feliz. Por quê? Porque ele transparece a felicidade. Assim é o convertido. Quando ele se converte, ele é uma criança. E ele até fala demais às vezes. Ele até ultrapassa os limites às vezes. Mas é evidente, fica evidente, que há uma chama queimando na sua interioridade, que as suas entranhas estão queimando de amor, de paixão pelo Senhor, que há uma alegria no seu coração em falar do seu Senhor, que há um desejo, que há uma coisa profundamente enraizada na sua alma, que clama, que arde pelo Senhor, que há uma alegria inundante, inundadora na sua vida, que ele está submerso na alegria e no gozo do Espírito. Aí fica evidente, isso é uma verdadeira conversão. Eu não estou falando de adesão à igreja. Adesão à igreja é uma coisa, conversão é outra. Conversão é transformação radical, é mudança radical da vida. Conversão é Cristo incendiar a tua alma com o amor dele de tal forma que você não consegue mais dar um passo sem pensar em Cristo e sem dizer para ele que o ama. Conversão é transparecer, é transpirar Cristo na vida. E às vezes a gente começa nisso, na conversão, mas depois vai passando o tempo. Você se lembra da sua conversão, como foi? Aliás, um bom exercício para todos nós é pensarmos como foi a sua experiência de conversão. Como foi? Fale para mim de sua experiência de conversão. Aí vai passando o tempo, e vai passando o tempo, e aquela chama, à semelhança de uma fogueira, que vai passando o tempo, e vai diminuindo, e vai diminuindo, e vai diminuindo, até ficar somente brasas, e das brasas o carvão, apagado e frio. Às vezes é isso que acontece. Às vezes, vai passando o tempo e nós vamos esfriando. Nós vamos esfriando. Assim como um rapaz se apaixona por uma moça e vive aquela paixão durante alguns anos, mas depois ele casa com ela e ele vai esfriando, e vai esfriando, e vai esfriando. E eu pergunto por que a gente passa por isso. A história desta mulher que nós lemos esta noite nos mostra alguém absolutamente apaixonada pelo Senhor. É uma mulher apaixonada por Cristo. Deixa eu falar algo para você. Você pode ser apaixonado por esta igreja. Você pode ser apaixonado pela música, pelo louvor. Você pode ser apaixonado pela pregação. Você pode ser apaixonado pelos irmãos, gostar de estar no meio dos irmãos, amar
a reunião da igreja. Você pode ser apaixonado, mas se você não for apaixonado por Jesus, alguma coisa está muito errada dentro da sua vida. Se faltar a paixão por Jesus, está faltando o principal. Tudo pode ter o seu lugar, mas primeiro nós precisamos estar apaixonados por Cristo. Aqui neste texto nós vemos uma mulher apaixonada pelo Senhor. E o que leva uma pessoa a ser apaixonada pelo Senhor? Algo muito importante. A convicção de que ela foi perdoada. A convicção de que ela foi perdoada. Jesus diz no verso 47 que lemos: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Pouco ama. Porque algumas pessoas amam muito e outras pessoas amam muito pouco. Porque algumas pessoas sabem do tanto que foram perdoadas e foram perdoadas. E outras pessoas foram perdoadas de muito pouco, porque se viram muito pouco pecadoras. É importante, irmãos, termos a convicção do nosso pecado. É importante termos a consciência do quanto nós fomos pecadores, do quanto nós fizemos coisa errada, do quão distante nós estamos de Deus. Muita gente diz assim: eu não mato, não roubo, não bebo, não fumo, não me prostituo, não adultero. Eu não sei qual que é o meu pecado. O pecado de matar, roubar, beber, prostituir, não é o pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado. É aquilo que entrou lá no Éden e separou o homem de Deus. É isso que leva o homem ao inferno. Beber, matar, roubar, prostituir são só consequências da separação de Deus. Da separação de Deus. Nós precisamos primeiro nos conceber como seres humanos separados de Deus. Presos, escravos do pecado, chafurdados na lama. Ainda que sejamos bons pais de família, ainda que sejamos boas mães de família, ainda que sejamos trabalhadores honestos do dia a dia, nós estamos separados de Deus no nosso pecado. E isso produz em nós uma série de coisas. Alguns vão para a prostituição, outros vão para as drogas, outros vão para o roubo, outros vão para a bebida. Mas outros vão para a egolatria, outros vão para a vaidade, outros vão para o sentimento de superioridade, outros vão para a apatia, outros vão para a falta de amor, outros vão para o materialismo, outros vão para um sentimento insaciável, outros vão para a reclamação, para a murmuração, outros vão para a idolatria do trabalho, outros vão para a idolatria do corpo, outros vão para a busca dos prazeres. Tudo isso são resultados de uma vida que está separada de Deus. A gente precisa ter a consciência do tamanho da separação. A gente precisa ter a consciência da profundidade inescrutável do abismo que nos separava da divindade. A gente precisa ter a consciência do tamanho da condenação da nossa realidade última. A gente precisava ter a consciência do tamanho da santidade de Deus e do tamanho do nosso pecado por estarmos separados deste Deus. A gente precisa ter uma consciência clara, e isso só o Espírito Santo pode trazer ao coração. Alguém pode dizer: olha, você é um pecador. A pessoa até concorda, é verdade, eu faço algumas coisas erradas, mas ela não tem a dimensão da escuridão que circunda a sua alma.
ela não tem a dimensão das trevas que estão envoltas em seu coração. Ela não tem a dimensão. Não tem. Ela não tem a dimensão da escravidão. Não tem. Eu tive uma experiência em Buenos Aires. Meus filhos queriam ir no estádio do Boca Juniors. Eu não sou chegado ao futebol. Eu, de vez em quando, assisto o jogo com eles ali, mas eu não sei nada. Se você perguntar para mim quem é o jogador da seleção brasileira, eu não sei te dar um nome. Eu sei te dar alguns nomes, talvez o goleiro do Corinthians, que meus filhos são corintianos. Eu não sei. Eu não sou contra quem torce para o seu time de futebol, não acho isso um problema. Estava conversando com meu filho ao vir para cá. Não é um problema torcer, ter o seu time de futebol. Não é um problema você assistir o jogo. Não há problema, não vejo problema nisso, nenhum. Mas eu tive uma experiência dentro do estádio. E eu sei que foi do Senhor. Eu não contei e agora estou contando aqui. Eu tive uma experiência espiritual profunda que não há explicação. Nós entramos e tinha, quem já foi lá sabe, é um museu do futebol. E aí tem uns teatros ali dentro, lugares de projeção. E aí a gente entrou para assistir uma das projeções que falava sobre o estádio, que falava sobre o time. E quando entrei, sentei ali, daqui a pouco eles começaram a passar um telão gigantesco, e eles começaram a passar as coisas sobre o time de futebol. E começou a mostrar a multidão gritando, a multidão torcendo. E eles começaram a falar do estádio como sendo um templo. Este é o templo do futebol. Os deuses da bola. E quando eu estava ali, de repente, foi algo absolutamente espiritual. Não tem explicação. Não tem explicação emocional. Foi espiritual. Porque foi dentro do espírito. Quando eu estava ali, Deus me abriu os olhos naquele momento. Eu não vi nada, mas eu vi tudo. Eu não sei explicar aquela experiência para vocês. Eu nem programei de contá-la hoje aqui. Mas está vindo, então eu tenho que falar. Eu não vi nada, mas eu vi tudo. Naquele momento eu vi a grande cilada de Satanás no coração das pessoas. Naquele momento eu tive uma convicção absolutamente muito profunda, inexplicável. Eu já sabia que o inimigo utiliza muitas coisas assim, utiliza o dinheiro, utiliza o futebol, utiliza o sexo, mas naquele momento foi algo inexplicável. Houve uma convicção tão profunda, por isso eu digo, foi uma experiência espiritual, porque quando é dentro do espírito, é inexplicável do ponto de vista racional, mas você tem a certeza profunda na alma. E eu comecei a chorar interiormente, uma angústia, enquanto cantavam aquelas, e o povo gritando e celebrando, e uma angústia começou a vir no meu coração, uma angústia inexplicável, eu não senti assim nem na morte do meu pai, na morte de ninguém, mas foi uma angústia, parece-me que eu senti o coração de Deus naquele momento, e a minha alma se angustiou num choro profundo, não saía lágrimas, mas eu sentia meu espírito em pranto naquele momento, uma angústia tomou conta de mim, porque eu vi a cilada
eu vi no mundo espiritual a grande cilada de Satanás ao envolver as pessoas numa paixão por uma bola, numa paixão por um jogo, envolvendo as pessoas com as suas emoções, com seus sentimentos, com seu espírito, com seu corpo, todas aprisionadas numa loucura insana, as pessoas gritando, e começou a passar um filme na minha cabeça de Satanás segurando essas pessoas até o momento da morte delas, numa loucura insana por um time de futebol, seja ele lá qual for, e quando eles morrerem, vão ter a ciência plena, a consciência absoluta que eles foram enganados a vida inteira correndo atrás de algo vazio que não serve para absolutamente nada. Aquilo perturbou a minha alma e fez meu espírito gritar dentro de mim naquele momento, dentro daquele. Nunca tive essa experiência antes, nunca me passou isso antes, nunca tive essa convicção tão clara de ver as ações malignas de forma muito clara. Eu vi naquele momento ali, naquele lugar. Não me entristeceu tirar as fotos, não me entristeceu ir nos lugares, não me entristeceu ver aquilo, não me entristeceu ver o estádio, mas me entristeceu ver a ação maligna prendendo as pessoas numa paixão que não tinha nada a ver com o Senhor. E eles vão nessa paixão até morrer. E quando morrem, descobrem que perderam a sua vida a troco de nada. Nada. Irmãos, precisamos ter a consciência do abismo que separa o homem de Deus. Precisamos ter a consciência da profundidade inescrutável, das profundezas mais malignas, das trevas que separam o ser humano de Deus. Quem tem a consciência do seu pecado profundamente enraizada em si, dada pelo Espírito, só o Espírito Santo pode dar isso, ninguém mais. Quem tem essa consciência profunda e percebe e sabe que foi perdoado por Jesus na cruz do Calvário, quando ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, não tem outra coisa a fazer a não ser se apaixonar pelo Senhor profundamente em sua alma e em sua vida. Será que somos apaixonados por Jesus? Como é que eu sei se eu sou apaixonado? Algumas coisas eu quero terminar, eu sei, nós temos ceia, mas vocês querem ir embora, tem feriado aí, mas algumas coisas eu gostaria de mencionar esta noite. Primeiro, a paixão por Jesus faz com que você rompa, arrebente, destrua, despedace qualquer barreira e qualquer empecilho na sua vida. Aquela mulher do texto que lemos era uma mulher rodeada de barreiras e empecilhos para chegar até Jesus. Primeira barreira, ela era uma mulher. Hoje em dia, no século 21, ser uma mulher não é diferente de ser um homem em relação às condições sociais. Uma mulher é aceita pela sociedade, a mesma forma que um homem é aceito. Há sim nichos de lugares onde há discriminação e injustiças, mas nós estamos falando como um todo. Mas naquela época não era assim. Uma mulher não tinha direitos. Uma mulher não tinha voz na sociedade. Uma mulher nem podia se separar do seu marido. Só o homem podia dar carta de divórcio à mulher, porque a mulher era como uma propriedade do homem. Socialmente, ela era uma propriedade do homem. O homem a possuía. Então, esta mulher, ela não podia frequentar qualquer lugar.
Ela tinha que ser convidada para ir nos lugares. Ela não tinha acesso livre a qualquer lugar. Ela era uma mulher. Esta era a primeira barreira que ela tinha, mas ela tinha uma segunda barreira. Além de ser mulher, ela tinha uma marca religiosa social. Ela era considerada uma mulher pecadora. Nós não sabemos o pecado dela, se ela era prostituta, se ela tinha alguma relação com um adultério passado, nós não sabemos. Provavelmente tinha a ver com a área sexual. Provavelmente era uma prostituta. Ela era classificada, ela era marcada, ela era pichada na sociedade como uma pecadora. Então ela tinha uma grande barreira para chegar até onde Jesus estava. Ela era uma mulher, primeira barreira, ela não podia ter a ousadia de ir em qualquer lugar que ela quisesse. Segundo, ela era uma pecadora. E Jesus estava dentro da casa de um fariseu. Jesus estava sentado à mesa com um fariseu. Agora, os fariseus eram homens, a própria palavra fariseu vem de separados. Eles eram homens separatistas, separados. Eram pessoas da alta classe da religião. Eram os intocáveis da religião. Os fariseus eram aqueles que não se misturavam com o povo comum, que não conversavam com qualquer um, que não eram tocados pelo povo e que não se deixavam tocar no povo. Os fariseus eram aqueles que se vestiam com as suas roupas, as suas vestes da santidade. E ninguém poderia chegar perto deles, a não ser que eles quisessem. Eles eram o suprassumo da separação. Uma casa de um fariseu era uma casa separada. Só pode entrar em sua casa. Se hoje só entra em tua casa quem você convida, imagina naquela época, com todos aqueles preconceitos, com toda aquela rigidez social, com todas aquelas barreiras. E este homem convida Jesus para entrar em sua casa. E Jesus entra na casa dele. Mas preste atenção, Jesus entrar numa casa não significa que Jesus entrou no coração. Enquanto aquele homem tinha, o fariseu tinha Jesus em sua casa, aquela pecadora tinha Jesus em sua alma, em seu coração. E ela rompe todas as barreiras, ela rompe a barreira de gênero, ela já não se preocupa se ela é uma mulher e ela não pode entrar aonde estão os homens, ela rompe essa barreira, ela rompe a barreira da discriminação religiosa, que colocava nela um pensamento, esta mulher é uma pecadora, tem que ser separada de nós. Ela rompe essa barreira, ela rompe a barreira do farisaísmo e ela entra onde ela não foi convidada. Ela entra numa casa onde ela não deveria entrar, onde ela não poderia entrar, mas ali naquela casa está o objeto da paixão da sua alma e ela não se importa com quaisquer barreiras que possam tentar detê-la. Ela vai até a casa e ela se joga aos pés de Jesus, aleluia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quando você ama Jesus, não há barreiras que possam te impedir de seguir ao Senhor. Eu não entendo essas pessoas que dizem, eu amo o Senhor, mas só que é o seguinte, a minha esposa não deixa eu seguir Jesus. Eu amo o Senhor, mas meu marido não deixa eu seguir o Senhor. Eu amo o Senhor, mas meu pai não deixa eu seguir o Senhor.
Eu amo o Senhor, mas minha mãe não gostaria que eu seguisse ao Senhor. Eu amo o Senhor, mas minha esposa não vai deixar, não vai ficar feliz. Eu não consigo entender essas pessoas. Não há amor aí, não há paixão. Porque quando há paixão por Jesus, pode o mundo inteiro se levantar contra você, pode o governo te proibir, pode o rei proibir você, pode o presidente, o Supremo Tribunal Federal, todos os policiais do mundo, o exército proibir você, que ninguém pode te parar de seguir e de amar ao Senhor e de estar aos pés de Cristo. Ninguém pode nos arrancar de Jesus. O que nos separará do amor de Cristo? O que nos separará? Será o inferno, será a morte, serão os demônios, será Satanás. Não há ninguém que possa nos separar do amor de Cristo Jesus. Não há ninguém. Não há ninguém. Me lembro a conversão do pastor José, que vocês já sabem. Quando ele se converteu, o pai disse: você não vai para a igreja. Mas ele foi, porque quando você se apaixona por Jesus, não há violência alguma que possa te impedir. E quando ele chega em casa, o pai se levanta na frente dele e diz: você foi para a igreja? E ele diz: eu fui e estou disposto a morrer por Jesus. O senhor pode me matar, o senhor pode me bater, o senhor pode me tocar de casa. De Jesus eu não largo nunca mais na minha vida. Este é alguém que se apaixonou por Jesus. Eu não entendo pessoas que vêm à igreja e depois desaparecem. Olha, esfriou, olha, não sei o quê, olha, eu estou meio fraco, eu não aguento andar, eu queria seguir, mas agora eu estou desanimado. Que desanimado? Se você está apaixonado, não tem desânimo. Se você está apaixonado, não tem barreira. Se você está apaixonado, você vai a pé, você vai no lombo de um cavalo, de um burro, seja de que como for, você vai. Se você está apaixonado, nada pode te impedir. Eu tenho saudades da época em que nenhum dos irmãos tinha carro e as igrejas se enchiam, porque as pessoas vinham 20 quilômetros, as pessoas vinham 10 quilômetros andando, as pessoas estavam ali na reunião da igreja por amor, por paixão ao Senhor. Hoje em dia a pessoa tem carro, tem Uber, tem táxi, tem avião, tem helicóptero para vir para a igreja, tem tudo e não vem. Fica em casa. Não, tá melhor, vamos ficar em casa, eu estou meio desanimado. Eu não consigo entender essas coisas. Quando a pessoa está apaixonada por Jesus, ela quer estar perto do Senhor. E não é que Cristo está aqui, não é isso. Mas na reunião da igreja nós estamos louvando ao Senhor. E onde estiver gente louvando ao Senhor, nós estaremos pela paixão ao Senhor. Paixão. Essa é a terceira mensagem que eu estou pregando hoje. Já preguei uma mensagem de mais de 1 hora, depois teve um intervalo, mais outra de 1 hora, e essa é a terceira. E a mesma paixão está queimando dentro do meu coração. Se deixar eu pregar a noite inteira. Aleluia. Luiz Fernando que gosta, a noite inteira. Essa mulher rompe com as barreiras. Quando você ama, não existem barreiras. Não existem barreiras que possam impedir você. Nada pode impedir você de estar aos pés do Senhor. Nada, nada. Nada pode impedir. A paixão por Cristo tem que queimar dentro de você. A paixão por Jesus também faz com que você tenha como único alvo o próprio Senhor. Pensem, aquela mulher entra numa casa cheia de comida, numa casa que devia ter lá um monte de coisa assada, boa, pães fresquinhos, cheiro bom de pão subindo, cheiro de vinho bom subindo, cheiro de coisas boas dentro da casa. Porque alguém vai receber a Jesus, ele não vai receber Jesus e falar: olha, aqui nós somos fitness, nós vamos comer só grãos de aveia com... é assim que o senhor vai... E água. Não, lá não era assim. Ele vai receber Jesus, ele preparou um banquete. Banquete para receber o Senhor, para impressionar Jesus talvez. Preparou, a mesa estava posta. Mas a mulher não está preocupada com a comida da mesa.
Ela está preocupada com Jesus. Não diz que ela foi até a mesa. Não diz que ela pegou nada para comer na mesa. Não diz que ela disse, me dá um pouco desse vinho. Não diz nada, ela não se preocupou com a comida. Ela foi aos pés do Senhor, porque o foco dela era o Senhor. O foco dela é o Senhor. Sabe, irmãos, um grande problema, às vezes, da igreja é que o foco não é o Senhor. Ou o foco é o pastor, ou o foco é o músico, ou o foco é o louvor, ou o foco é a prosperidade, ou o foco é o ar-condicionado, ou o foco é isso e aquilo, mas não é o Senhor Jesus. E aí a gente vem, a gente fica se deliciando na mesa, a gente come da mesa, a gente vai beber o cálice, vai comer do pão, olha, esse pão tá bom, esse vinho aqui, esse suco de uva aqui, é do bom esse aqui. A gente toma o suco de uva, a gente faz alguma coisa, mas o foco não é o Senhor. Quando o foco não é o Senhor, às vezes o foco é ver o outro, é abraçar o irmão, é estar junto com o irmão, mas não é o Senhor. Quando o foco não é o Senhor, a vida não vai, a vida espiritual não vai. Nós precisamos ter o foco na nossa vida muito bem centrado. O foco é Cristo. Não importa a mesa posta, não importa as coisas que estão na casa, não importa nada. Cristo é o nosso foco. Quando nós temos o foco em Cristo, então sobra amor para nós darmos aos irmãos. Quando nós temos o foco em Cristo, então sobra alegria para nós desfrutarmos da mesa. Mas o foco tem que estar em Cristo. Essa mulher vai aos pés e vai aos pés de Jesus. E quando chega aos pés de Jesus, ela não chega sem lágrimas. Ela não chega sem... Eu tenho saudade da época em que os irmãos usavam lenço. Os irmãos usavam lenço. A gente trazia lenço para a igreja, não era? Da reunião da igreja. Porque quando a gente vinha para a reunião, a gente chorava na reunião. E a gente não chorava de emocionalismo, nada disso. A gente chorava pelo impacto da palavra falando ao nosso coração. A gente chorava. Como é bonito quando você está pregando a palavra. Hoje de manhã estava pregando e eu olhava irmãos chorando, o Espírito atuando na vida dos irmãos. É importante você entender isso, porque a palavra precisa quebrar a tua alma, o teu coração, precisa haver quebrantamento no coração. Eu acho que nós estamos muito secos, acho que nós estamos no deserto do Sinai, eu acho que nós estamos às vezes em algum deserto por aí da vida. Estamos vivendo na secura, não há lágrimas mais, não há comoção mais, não há paixão mais. As paixões a gente direcionou para outra coisa, ou para o trabalho, ou para o futebol, ou para outras coisas. A gente direcionou, mas não há paixão pelas coisas de Deus, não há paixão. E aí a gente vem e o pregador prega, mas não toca no coração, não toca na alma, porque o coração não quebranta, está duro como uma terra seca, não quebranta. Deus não vai desprezar um coração contrito e quebrantado. Eu não estou falando de derramar lágrimas simplesmente dos olhos, mas é derramar lágrimas na alma, no coração. É chorar por dentro, é ser comovido com a palavra, é olhar para a grandeza de Cristo Jesus e se quebrantar diante dele, em choro, em alegria, em louvor. É isso que nós precisamos voltar a chorar, irmãos, precisamos voltar a chorar. Nós nos tornamos muito secos, precisamos voltar a nos quebrantarmos. Esta mulher chorava e se quebrantava, e com suas lágrimas ela lavava os pés de Cristo Jesus. Porque ela tinha sido perdoada. Nós fomos perdoados, preste atenção, Cristo rasgou o escrito de dívida que era contra nós na cruz. Preste atenção, o diabo não tem mais autoridade, legalidade ou qualquer poder sobre a tua vida, porque você é perdoado. O diabo não pode te acusar, não pode te jogar num tribunal, não pode te condenar, porque você é perdoado. Jesus te perdoou na cruz do Calvário, aleluia! A vida não pode te jogar no inferno, porque Jesus te perdoou. A justiça não pode te condenar ao inferno, porque Cristo já pagou toda a justiça e já foi feito justiça por nós na cruz do Calvário. Nós somos perdoados, aleluia.
Somos perdoados. Essa mensagem não te empolga? Me dá vontade de dançar aqui. Somos perdoados. Perdoados. Nós tínhamos que acordar de manhã com um sorriso aqui. E aí a mulher ia desconfiar. O que está acontecendo aí? Está muito sorridente hoje. Temos que acordar com um sorriso, somos perdoados. Aleluia. Se morremos esta noite, o Pai nos espera na glória, somos perdoados. Satanás não pode fazer nada contra nós, porque nós somos perdoados. Perdoados. Os demônios não podem nos levar ao inferno, porque nós somos perdoados. Perdoados. As portas do Hades não prevalecem contra a igreja, porque a igreja está perdoada. O Hades não pode trancar a igreja. Não pode. Não pode. O Hades não pode fechar os seus portões e não nos deixar sair das suas entranhas, porque nós fomos perdoados. Perdoados. A paixão por Jesus nos leva a nos quebrantarmos diante dele. Mas ainda a paixão por Jesus faz com que você se dê no seu melhor para Cristo. Se dê no seu melhor para Cristo. Aquela mulher quebra o vaso de alabastro com unguento. Eu não sei quanto custava, mas eu sei que os perfumes naquela época eram absolutamente caros. Assim como perfumes franceses hoje, que você vai pagar $1 milhão numa gota, aqueles perfumes eram absolutamente caros. Ela não vê isso, porque ela está diante do Senhor. E diante do Senhor ela quebra o vaso, porque não dá para tomar de volta novamente. Ela está se doando completamente sem volta. Um vaso quebrado, um unguento se derrama, não dá para recuperar. Ela quebra o vaso e derrama sobre os pés de Cristo, porque ela está ungindo o Senhor. É o objeto da sua paixão. Irmãos, eu não consigo entender pessoas que estabelecem o ladrão da cruz como alvo para suas vidas. Olha, eu queria ser igual o ladrão da cruz. Viveu a vida inteira fazendo o que queria na vida, no pecado, Aí na hora de morrer, aceitou o Senhor, foi para o céu. Olha que coisa maravilhosa. Não, olha, o ladrão da cruz é um exemplo da misericórdia e da graça de Deus. Graças a Deus, porque ele ainda se converteu no final da sua vida. Mas eu não vejo tanta vantagem, eu vejo a vantagem em alguém que passa a vida toda convertida ao Senhor. Eu não posso esquecer do meu tio José, dizendo para mim, ainda quando tinha mente boa, ele dizia para mim e para o Elias, uma vez que nós fomos lá, sempre ele dizia isso, mas uma vez nós fomos na casa dele, e o Elias saiu de lá e disse, mano, eu acho que o pastor está se despedindo, mas ele disse para nós, eu queria ter 18 anos novamente, eu queria voltar no tempo e continuar servindo ao Senhor, e estudar mais e me aprofundar mais na palavra de Deus e conhecer ainda mais a palavra de Deus. Eu queria voltar o tempo atrás e servir ao Senhor cada vez mais. E eu fico imaginando as pessoas, hoje em dia elas olham, olha, eu aproveitei o mundo. Aproveitei o que do mundo? Ninguém aproveita o mundo. As pessoas são usadas pelo mundo. São esfarrapadas pelo mundo. São pisadas pelo mundo. Não há o que aproveitar no mundo, meus irmãos. Só há o que aproveitar na presença do Senhor, na alegria do Espírito. Só há o que viver. Não, eu vivi a minha vida. Vivi o quê? Vivi aí na prostituição, enchendo a cara para cima. Viveu o quê?
Vivia nas festas de carnaval. Viveu o quê? Pular igual um doido lá na festa e chegar no outro dia todo arrebentado, com enxaqueca, dor de cabeça, estômago ruim, de ter enchido a cara a noite inteira e feito um monte de besteira. Isso é aproveitar a vida? Não, isso não é aproveitar a vida. Isso é ser pisado pela vida, pelo pecado e por Satanás. Aproveitar a vida é você acordar de manhã e ver os pássaros e dizer: Senhor, que alegria em te servir. Oh, volta logo para nos buscar. Estou doido para chegar na tua presença, ir dormir à noite. Obrigado por esta noite, por esse dia. Como é bom estar com o Senhor, como é bom ter esperança. Eu quero te conhecer mais. Isso é aproveitar a vida. Aproveitar a vida é você ler a palavra e a palavra impactar a tua alma e você chorar e dizer: que maravilha, revelação de Deus para a minha vida. Eu quero viver isso todos os dias da minha vida. Aproveitar a vida é você levar a tua família ao conhecimento de Cristo Jesus e dizer: vocês precisam saber o que é a maravilha da vida. A maravilha da vida é dormir e acordar pensando no Senhor, sonhando com o Senhor, amando o Senhor, apaixonado pelo Senhor. Nós precisamos dar o nosso tudo para o Senhor. Alguém apaixonado dá tudo. Não é dar o dinheiro para a igreja, não estou falando disso. Estou falando em dar a vida toda para Cristo. Tudo. Tudo nas mãos do Senhor. Se você pudesse voltar a viver mais uma vida nesta terra, como você viveria a sua vida? Se você pudesse voltar 20 anos atrás e começar de novo, como você viveria a sua vida? A resposta do cristão apaixonado tem que ser: eu viveria cada vez mais na presença do Senhor. Porque a tua graça basta, minha alma. Aleluia. Que Deus abençoe a igreja. Se deixar, vou pregar uma noite inteira, mas vamos ficar em pé. Quero me gastar e me desgastar na presença do Senhor. Quero me gastar e me desgastar a minha vida toda para o Senhor. Não importa nada, importa servir a Jesus. Tudo o resto é poeira e se desfará no vento da história. Mas o servir a Cristo te marcará eternamente. Vamos orar. Vamos buscar ao Senhor com alegria esta noite. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Não há. Não há nada melhor do que acordar e fazer um cântico ao Senhor. Cantar com a sua alma, com a sua vida, com o seu coração, com o seu espírito e adorar ao Senhor. Quantos de vocês têm feito cânticos e salmos ao Senhor? Quantos de vocês têm buscado ao Senhor? Não há outra coisa melhor para fazer de manhã cedo a não ser orar e buscar o Senhor. Não há outra coisa. Senhor Jesus, esta noite estamos aqui e queremos cada vez mais crescer nesta paixão, neste amor pelo Senhor. Ajuda-nos a ser fecundados por essa paixão maravilhosa e a viver a nossa vida na Tua presença e aos Teus pés. Assim como aquela mulher se dobrava aos Teus pés em lágrimas, beijava Teus pés, ungia Teus pés e Te adorava, e cada um de nós possa viver uma vida de total entrega e adoração ao Teu nome. Não há outra realidade maior do que servir a Cristo Jesus. Não há outro desejo maior na alma
do que estar com Cristo Jesus. Te amamos, Senhor, te adoramos, te louvamos. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Vamos cantar com alegria ao Senhor da nossa alma.